Oi, meu nome é Ramon. Eu estou aqui para apresentar o seminário interdisciplinar Motor Elétrico da disciplina de Engenharia Elétrica da Uniaselv. Então, a ideia é mostrar o princípio de funcionamento do motor. O que nós temos aqui? Nós temos uma base de madeira. Embaixo dessa base foi colocado pilhas, um porta-pilha com duas pilhas. Um dos lados das pilhas estão conectados a um microinterruptor. O outro lado da pilha está conectado a uma das bases do rotor. E o outro lado do microinterruptor conectado a outra base do rotor. E aqui no meio foi colocado um parafuso e em cima colocado um ímã. Esse ímã aqui ele é um cubo, então tivemos que identificar qual é os polos desse ímã. Se fosse um ímã de barra, seria muito fácil identificar. As extremidades são os polos dele, né? Então aqui é simples também de identificar quais os polos desse ímã, que ele tem um formato cúbico. Pode ser um preguinho aqui. Na hora que tu tentar encostar, tu vai ver que ele vai para um dos lados, ó. Tu vai ver que, ó, eu estou tentando encostar aqui, ele não está indo direito, ó. Aqui nas pontas ele pega muito mais firme do que do lado, ó. Ó, embaixo aqui ele pega bem firme. Não sei se está pegando bem aí. Ó, aqui não vai direito, ele tenta sempre para um dos lados. Então aqui é possível ver que esse lado é um dos polos e o outro é o outro polo. Então, sabendo isso, eu deixo um desses polos voltado para o lado que vai ficar o rotor. Vou colocar aqui. Tá. Esse polo vai ficar para o lado do rotor. Aqui nós temos o rotor. O rotor ele é constituído de um fio esmalte de 12 AWG. Foi utilizado aqui, nesse caso, 5 metros desse fio e enrolado ele nesse formato de bobina. Aqui na base foi utilizado um fio 1,5 milímetros quadrados de fio rígido de cobre. Então o que é a ideia aqui? Quando circular uma corrente por esse fio, ele vai gerar um campo magnético. Quando ele passar nessa bobina, ele vai criar um polo em cima e um polo embaixo. Um desses polos vai se atrair com o ímã que está embaixo e o outro polo vai se repelir. Então vai ocorrer um movimento de atração aqui, tá? Qualquer posição que seja colocada essa bobina, ela ocorre um movimento de atração que faz rotacionar a bobina. Quando ela chegar nesse ponto, ela vai cessar o movimento dela, não vai mais ter movimento. Isso não é o que a gente quer para esse motor. O que nós vamos fazer? Aqui, nenhum desses lados desse fio de esmalte aqui, que é a isolação, né, foi retirado todo o esmalte, então ele tem um contato direto com essa base. O outro lado aqui foi retirado somente metade do esmalte, tá? Metade do esmalte foi deixado e a outra metade foi retirado, justamente para acontecer isso. Quando ocorrer o ponto de atração aqui total, ele corta a alimentação do circuito e para de gerar a alimentação que gera o eletromagnetismo. E ele continua o movimento, sem parar. Então eu vou demonstrar aqui ele em funcionamento. Eu vou ligar aqui a chavezinha interruptor do lado. Não ocorreu movimento. Isso se deve provavelmente porque um dos lados está isolado e não está circulando. Então eu vou dar só um tapinha nele aqui, ele vai, ó. Ele tentou se movimentar. Eu fiz um movimento do lado errado, vamos tentar para o outro. Ó, está movimentando. Esse aí é basicamente o funcionamento. Vou desligar aqui. Olha só que interessante. Ó, viram que ele está girando nesse sentido aqui? Está girando nesse sentido. Vou fazer uma coisa bem legal aqui agora. Ó. Vou colocar do lado, do mesmo jeito, a bobina sem mexer nela. E eu vou só inverter a polaridade do ímã. Ó. Essa parte estava para cima, ela vai para baixo. Tá? Vou conectar de volta aqui. Colocar a bobina na mesma posição de novo. E vou ligar aqui o motorzinho. Olha só que legal. Ó. Não foi para aquele lado, agora ele vai querer voltar. Ó, entendeu? Agora ele está girando assim. Deixa eu desligar ele aqui, vamos ver como é que ele está girando. Está girando nesse sentido aqui. Está girando o oposto do que estava antes. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção.